Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto relacionadas ao dia a dia do segmento, atualizações legislativas, questões práticas da atuação do direito, tudo como forma de auxiliar os advogados que já atuam dentro do segmento ou mesmo aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da advocacia. Então, essas informações são direcionadas para vocês, tá bom? Esses vídeos também podem ser utilizados, digamos assim, pelos produtores rurais que queiram entender um pouco mais sobre as questões burocráticas e jurídicas que envolvem aí e que permeiam a sua atividade, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram. Tudo isso auxilia muito na divulgação dessas informações aí que são extremamente importantes para o segmento. Tá certo? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, que é a fiscalização que a Receita Federal vem fazendo sobre os contratos de parceria agrícola. E aí a gente precisa contextualizar para entender de onde que vem essa fiscalização que a Receita Federal vem fazendo sobre esses contratos. O que acontece? O contrato de arrendamento rural e de parceria agrícola, eles são, digamos assim, contratos de irmãos. Eles são muito parecidos, né? Mas eles têm algumas diferenças básicas que diferenciam e os tornam contratos diferentes, né? Então, os dois contratos, por exemplo, regulam o exercício da posse de um terceiro sobre o imóvel rural do proprietário, né? E o exercício de uma atividade produtiva naquele imóvel, tá? Mas eles se diferenciam em alguns pontos. E o principal deles é a partilha dos riscos na atividade rural. Então, enquanto que no arrendamento há apenas e simplesmente a transferência da posse para que o produtor rural exerça ali por sua conta e risco a atividade rural, então no arrendamento não existe participação do risco da atividade por parte do proprietário, tá? Do arrendante, né? Agora, quando a gente fala em parceria agrícola, o próprio nome diz, há uma parceria ali. Então, há uma participação nos riscos e nos resultados. Então, no contrato de parceria agrícola, não há apenas a cessão da posse para o proprietário. Há, sim, o exercício partilhado da atividade rural. E, por ser um exercício partilhado da atividade rural, até a forma de remuneração deve ser diferente, deve ser proporcional à participação de cada parceiro outorgante e o outorgado dentro da atividade. Enquanto que no arrendamento há o pagamento de um preço fixo, independentemente se teve resultado positivo ou não a atividade, tá? Porque no caso do arrendamento, tanto faz para o proprietário rural, isso é irrelevante, se o produtor teve resultado positivo naquele ciclo, né, ou não, certo? Então, basicamente, qual que é a diferença de um para o outro? O contrato de arrendamento, ele é muito parecido com a locação. Há a fixação de um preço, que é pago todo mês ou anual, né, de forma anual, e ele é pago independentemente do resultado da produção, ou seja, há a necessidade de pagamento daquele preço. O proprietário não participa do risco da atividade. No caso da parceria agrícola, há a participação do risco. Então, o proprietário do imóvel rural apenas receberia a sua proporção de resultado caso este seja positivo, caso tenha lucro aquela atividade rural. Perfeito? Então, no caso de parceria, seria possível até mesmo que em determinados ciclos, em determinado ano, não seja pago o valor da parceria se aquela atividade restou negativa, restou com prejuízo. Entenderam? Como, então, nós estamos falando de formas diferentes de remuneração, isso vai trazer uma diferença de apuração do imposto de renda para cada tipo de receita, tá? No caso do arrendamento rural, como nós estamos falando de um contrato que é muito parecido
com a locação e há um pagamento, um preço fixo pela utilização do imóvel de terceiro, então, neste caso, essa receita não entra como atividade rural do proprietário. Então, sobre este valor é pago até 27,5% de imposto de renda, tá? Enquanto que no contrato de parceria, por ser atividade rural, tanto do parceiro outorgante como do parceiro outorgado, esta apuração do imposto de renda é feita através daquele benefício que o produtor rural tem e a incidência de percentual sobre a receita recebida é de 5,5%. Tá? Então percebam que há uma diferença grande no pagamento do imposto de renda entre arrendamento rural e parceria agrícola. Como existe essa grande diferença, o que acontece muitas vezes, o contrato que é de arrendamento acaba sendo escrito e instrumentalizado como parceria agrícola, justamente para que seja possível no imposto de renda apurar aquilo como receita de atividade rural e pagar apenas os 5,5%. A Receita Federal, já há algum tempo, vem fazendo um pente fino nessas apurações de imposto de renda para identificar o que realmente é parceria agrícola e o que não é, o que é arrendamento rural disfarçado, certo? E sobre isso, com certeza, vai haver aplicação de sanções que podem chegar a multa de 75% sobre o que deveria ter sido pago, tá? Então, a necessidade de pagar os últimos 5 anos do imposto de renda não pago e ainda a imposição de 75% de multa sobre esse valor, ou seja, pode ser algo aí muito prejudicial aos proprietários rurais que decidiram utilizar dessa estratégia aí tributária, tá? Quais são as orientações, então, a partir de agora? Se você realmente tem uma parceria agrícola, efetivamente é uma parceria, documente essa situação. Se não tem contrato, faça um contrato e documente a sua participação, no caso, o parceiro outorgante, dentro dessa atividade. Qual a medida da sua participação nisso? Para que, em caso de fiscalização e imposição de um auto de infração, você consiga, pela via administrativa e depois, se for o caso, a via judicial, fazer a sua defesa e demonstrar que realmente aquilo é um contrato de parceria agrícola. Caso você não tenha efetivamente uma parceria agrícola, seja um arrendamento disfarçado, a orientação é que você retifique esses contratos e transforme em arrendamento rural. Ah, mas aí eu vou começar a contribuir um valor muito alto, começa a não valer a pena. Aí você precisa estruturar, às vezes, a sua atividade e transformar, abrir um CNPJ para que você possa começar a receber essas locações, né? No caso, o preço do arrendamento, por um CNPJ e não mais pela pessoa física, porque aí você tem o benefício da apuração do imposto de renda pelo CNPJ, que é menor do que a pessoa física, ainda assim um pouco maior do que a parceria agrícola, mas já é uma situação mais confortável e você fica mais garantido do ponto de vista da apuração da Receita Federal e eventuais autos de infração que possam ser aplicados. Tá ok? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Instagram. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.